Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos abordar um assunto de caráter político e jurídico. Vamos analisar a perseguição ao senador Marcos Duval, o primeiro caso oficialmente reconhecido de assédio judicial contra um parlamentar no Brasil. No cenário político brasileiro, a tensão entre os poderes sempre foi motivo de embates e debates. Mas em meio a um contexto de polarização, censura e judicialização da política, um caso específico rompeu o silêncio institucional e alcançou o reconhecimento internacional: a perseguição judicial contra o senador Marcos Duval. Membro do partido Podemos e representante do Espírito Santo, Marcos Duval foi eleito em 2018 e ganhou notoriedade ao denunciar abusos de poder e medidas que, segundo ele, extrapolam os limites da legalidade, especialmente após os eventos de 8 de janeiro de 2023. Quando manifestantes invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. Mas ao se tornar uma voz crítica contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, o senador passou a enfrentar o que viria a ser reconhecido como uma escalada de retaliações institucionais. Segundo o relatório da União Interparlamentar, UIP, entidade internacional com status consultivo nas Nações Unidas, o caso é alarmante. Desde 2023, Duval teve suas redes sociais bloqueadas, contas bancárias congeladas, passaportes confiscados, salários suspensos e até multas diárias milionárias impostas, não por decisão colegiada, mas por despachos unilaterais do ministro Alexandre de Moraes. Mais grave, o senador foi alvo de busca e apreensão em sua residência sem decisão do Senado Federal, violando o princípio da imunidade parlamentar. A justificativa: investigações ligadas ao inquérito das chamadas fake news, aberto em 2019 sob o artigo 43 do Regimento Interno do STF, um dispositivo que permite ao próprio Supremo investigar ataques à sua autoridade. O problema, apontam juristas e agora também a UIP, é que Moraes atua como investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Marcos Duval foi impedido de viajar ao exterior, mesmo representando o Brasil na Comissão de Relações Exteriores. Chegou a dormir no plenário do Senado, sem dinheiro sequer para custear o tratamento da própria mãe, com câncer. Todas as tentativas de contestar as medidas foram negadas pelo Supremo. De acordo com a lei, o artigo 53 da Constituição impede que um senador seja investigado, punido ou tenha seus direitos restringidos sem autorização do Senado, salvo em flagrante de crime inafiançável. Toda atuação judicial fora desses limites pode configurar violação de prerrogativa parlamentar e abuso de autoridade. O dispositivo legal que impede que o sistema jurídico atue de forma arbitrária contra um parlamentar no Brasil está principalmente na Constituição Federal de 1988, que garante prerrogativas parlamentares, ou seja, proteções especiais aos membros do Congresso Nacional, para preservar a independência do poder legislativo. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Princípios constitucionais violados em casos de abuso. Além do artigo 53, outras garantias constitucionais são importantes nesse contexto. Princípio da separação dos poderes. Artigo 2º da Constituição Federal impede a interferência indevida de um poder sobre o outro. Princípio da legalidade e do devido processo legal. Ninguém pode ser punido ou privado de liberdade, salário e bens sem previsão legal e sem julgamento justo. Princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente previamente estabelecida, o que entra em conflito com o ministro ser, ao mesmo tempo, investigador e julgador. O inquérito 4.781, que originou parte das medidas contra o senador, foi instaurado com base no artigo 43 do Regimento Interno do STF, que permite investigações sobre ameaças à corte. No entanto, esse dispositivo não tem o mesmo peso de uma lei federal ou da Constituição, e por isso é amplamente questionado por juristas quanto à sua constitucionalidade, especialmente quando usado contra parlamentares com imunidade assegurada. A denúncia então atravessou fronteiras.
O caso chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e em abril de 2025, a União Interparlamentar reconheceu oficialmente. Trata-se de um caso de possível assédio judicial, envolvendo violação de prerrogativas parlamentares, cerceamento de liberdade de expressão e uso abusivo de instrumentos jurídicos por parte do Judiciário. A UIP agora prepara uma visita ao Brasil para dialogar com autoridades dos três poderes. A meta é clara: apurar, pressionar e restaurar o equilíbrio democrático. Vamos traduzir aqui o teor do documento expedido pela UIP em inglês. Tradução do documento expedido pelo UIP. O Sr. Marcos Duval é membro do partido de centro-direita Podemos e do Senado brasileiro. Foi eleito pela primeira vez em 2018 como senador pelo Estado do Espírito Santo. Ele é amplamente conhecido por se manifestar contra o que descreve como medidas pesadas tomadas contra alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e membros de suas famílias após o ataque de 8 de janeiro de 2023 ao Congresso brasileiro. O reclamante alega que o senador Duval tem enfrentado crescentes sanções e pressão em represália por declarações críticas que fez a respeito do que ele percebe como excesso institucional do ministro Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal, STF, intitulado Ministro no Brasil. O senador fez uma série de tais declarações reclamando do que viu como irregularidades e violações da Constituição e do Estado de Direito, após o período tenso que acompanhou e se seguiu às eleições brasileiras de 2022 e à invasão do Congresso em 8 de janeiro de 2023, um incidente sob investigação por uma força-tarefa liderada pelo Sr. Moraes. O autor da denúncia afirma que, desde 2023, as contas do senador Duval nas redes sociais foram bloqueadas pelo Sr. Moraes como parte de um inquérito contencioso sobre desinformação ou fake news. Iniciado pelo STF sob uma interpretação extensiva das competências que o STF atribuiu a si mesmo como parte de um programa iniciado em 2019 para combater a desinformação, ou fake news, e ameaças contra membros do STF. O programa foi adotado por meio do inquérito 4.781, nos termos do artigo 43 do Regimento Interno do Tribunal, que permite ao Tribunal instaurar investigações sobre crimes relacionados à sua própria autoridade, segurança ou independência, que se sentiu compelido a adotar diante de medidas insuficientes tomadas pelo governo Bolsonaro. Desde 2019, o inquérito foi ampliado para incluir a disseminação de notícias falsas de forma mais geral. A concentração de poderes resultante levantou preocupações sobre o potencial alcance da revisão judicial. Segundo o autor da denúncia, as medidas tomadas contra o senador Duval no âmbito deste programa violam sua liberdade de expressão e o impedem de se comunicar efetivamente com seus eleitores. O autor da denúncia explica que os poderes substanciais arrogados pelo Sr. Moraes em nome do STF permitem-lhe abrir inquéritos judiciais contra o senador, investigá-los ele mesmo e sancioná-lo pessoalmente, tornando-se juiz e parte em um número cada vez maior de casos como forma de intimidação. O autor da denúncia insiste que as medidas tomadas contra o senador Duval violam as regras de imunidade parlamentar, que exigem que o Senado vote em curto prazo para suspender sua imunidade ou permitir que as acusações de violação da lei em situações de flagrante delito prossigam, o que o autor da denúncia alega não ter sido feito. Em 15 de junho de 2023, a Polícia Federal, agindo sob ordens do Sr. Moraes, realizou buscas na residência do senador como parte de uma investigação para obstruir as investigações sobre os eventos de 8 de janeiro, mas a busca não resultou em nada. Segundo o autor da denúncia, essas ações têm motivação política, com o objetivo de silenciar o senador e qualquer outro opositor das ações abrangentes tomadas sob as ordens do Sr. Moraes, sob o pretexto de defender as instituições democráticas. No entanto, em vez de recuar, o senador Duval intensificou suas críticas ao Sr. Moraes, o que levou à aplicação de mais sanções, apesar da ausência de um veredicto judicial que estabelecesse sua culpa. Segundo o autor da denúncia, todas as denúncias feitas pelo senador Duval foram rejeitadas ou não foram levadas em consideração. O autor da denúncia acredita que isso seja resultado da considerável influência adquirida pelo Sr. Moraes, bem como dos múltiplos casos de punições excessivas impostas a seus oponentes, incluindo o próprio senador Duval. O autor da denúncia acrescenta que o senador Duval encaminhou o assunto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à liderança parlamentar para buscar reparação. Segundo o autor da denúncia, nenhuma reparação efetiva lhe foi oferecida em relação a essas supostas violações. O autor da denúncia relata ainda que, em 12 de agosto de 2024, os passaportes do senador Duval, incluindo seu passaporte diplomático, foram confiscados, o que o impede de viajar ao exterior e dificulta suas atividades interparlamentares como membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. De acordo com o autor da denúncia, a Procuradoria-Geral do Senado solicitou formalmente ao Supremo Tribunal Federal a devolução do passaporte do senador Duval para que ele possa realizar seu trabalho interparlamentar em Washington, D.C., o que foi negado pelo Sr. Moraes.
Em 11 de março de 2025, o STF rejeitou, por unanimidade, o recurso do senador Duval para desbloquear seu passaporte diplomático. Além disso, o autor da denúncia alega que os bens do senador Duval foram bloqueados e seu salário foi suspenso por vários meses, deixando-o impossibilitado de sustentar a si mesmo e sua família ou de continuar financiando o tratamento contra o câncer de sua mãe doente. O autor da denúncia relata ainda que não há base legal na Constituição que permita a retenção dos salários dos parlamentares e que essas medidas cautelares excessivamente punitivas violam o princípio da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade consagrado no artigo 37 da Constituição. Além disso, o senador Duval foi submetido a diversas multas pesadas pelo senhor Moraes. O autor da denúncia se refere, em particular, a uma multa diária de R$50 mil, aproximadamente $8.900, pelo uso das redes sociais pelo senador Duval, considerado impróprio pelo senhor Moraes, e por republicações de discursos do senador Duval no Senado, com comentários críticos às ações do senhor Moraes, compartilhados por outros usuários da internet. O autor da denúncia relata ainda que o senador Duval foi obrigado a residir temporariamente no plenário do Senado, uma medida extraordinária que, ele enfatiza, não foi tomada por escolha própria ou como forma de protesto, mas por necessidade. Segundo o reclamante, as sanções econômicas contra o senador Duval minaram sua autonomia e seu direito a uma renda adequada. A delegação brasileira reuniu-se com a Comissão de Direitos Humanos dos Parlamentares da UIP durante a 150ª Assembleia da UIP, abril de 2025, e forneceu informações adicionais sobre o caso. Decisão: o Conselho Administrativo da União Interparlamentar agradece ao presidente do Senado e à delegação brasileira a 150ª Assembleia da UIP Taxiquente pelas preciosas informações fornecidas à Comissão de Direitos Humanos dos Parlamentares. Reconhece a garantia das autoridades parlamentares de que medidas diligentes foram tomadas para garantir que as prerrogativas parlamentares do senador Duval e os requisitos legais relacionados foram respeitados pelo Congresso Federal do Brasil, conforme a Constituição. E espera que as autoridades parlamentares continuem a interagir com a comissão com o mesmo espírito construtivo para encontrar uma solução satisfatória para o presente caso, bem como para casos anteriores, envolvendo 3 parlamentares de esquerda que permanecem na agenda da comissão. Acredita, dadas as crescentes preocupações levantadas pela autora neste caso, que abordam os limites institucionais e o equilíbrio de poder entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Federal do Brasil, que a rápida resolução deste caso seria facilitada por uma visita de membros do Comitê ao Brasil para se reunirem com as autoridades parlamentares, executivas e judiciais relevantes e obterem as informações necessárias sobre as circunstâncias processuais, jurídicas e factuais levantadas por este caso, e espera que tal visita possa desempenhar um papel positivo no fomento do diálogo e da cooperação, que parecem essenciais para a resolução do caso. Manifesta profundo apreço pela abertura do Grupo Brasileiro da UIP em acolher tal visita e sua prontidão em apoiar o Comitê da UIP em seus esforços para facilitar a resolução satisfatória deste caso, em consonância com os valores democráticos universais fundamentais que unem todos os membros da comunidade interparlamentar, e espera receber sugestões de datas para que as autoridades parlamentares brasileiras possam receber uma visita do Comitê. Solicita ao secretário-geral que comunique esta decisão ao presidente do Grupo da UIP do Brasil, ao presidente do Senado e ao reclamante. Solicita ao comitê que continue examinando o caso. Assim, Marcos Duval entra para a história como o primeiro político brasileiro oficialmente reconhecido por uma entidade internacional como vítima de perseguição judicial, uma classificação que ultrapassa o campo da retórica e assume contornos de grave preocupação institucional. O caso não é apenas sobre um senador e um ministro. É sobre os limites do poder, sobre a fragilidade da democracia e sobre o silêncio que, quando institucionalizado, deixa de ser omissão e passa a ser cumplicidade. Essa organização condenou por ameaça e atos de intimidação, ausência do devido processo legal, violação da liberdade de opinião e de expressão, violação da liberdade de circulação, suspensão e obstrução indevida do exercício do mandato parlamentar. Essas não são alegações feitas por mim ou por aliados. São violações reconhecidas por uma organização internacional independente composta por mais de 170 parlamentos pelo mundo afora e que zela pelo respeito e garantia à democracia e dos legisladores em todas as suas nações. A UIP deixou claro que a ação promovida contra o ministro, a ação promovida pelo ministro Alexandre de Moraes,
como o confisco arbitrário do meu passaporte diplomático, o bloqueio injustificado das minhas redes sociais, a retenção do meu salário, multas diárias abusivas e até busca e apreensão na minha residência sem fundamentos e negados pela PGR. Caracterizaram perseguição política. Não há como outro tema e é importante ressaltar, enquanto a base governista insiste em afirmar que vivemos em uma democracia plena, que não há perseguição e que o governo anterior, sim, era autoritário, os fatos e documentos internacionais mostram outra realidade. A justificativa do ministro, que sempre se apoia no discurso de em defesa da democracia, mas agora uma organização imparcial, centenária, respeitada, integrante da Comissão da ONU, vinculada às Nações Unidas, afirma com todas as letras: isso não é verdade. Em resposta a essas constatações, a União Interparlamentar anunciou que enviará ao Brasil uma comissão internacional especial, que virá ao nosso território para fiscalizar pessoalmente os fatos e se ainda eu estou sendo perseguido politicamente. Vão conversar com os ministros, com o governo federal e verificar se o Estado de Direito e a democracia estão sendo respeitadas e estão voltando à normalidade. E caso se constate que não estão, a UPI encaminhará os documentos oficiais ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e para o Tribunal Penal Internacional. E não é só a UIP. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OEA, aqui está, a OEA, também já acatou a denúncia que apresentamos e abriu processo formal contra o Estado brasileiro. O caso que está aqui da OEA é um dos pontos mais graves destacado no processo. Foi a inclusão, dentro de um inquérito judicial, de fotos íntimas da minha ex-esposa, na época minha atual esposa, que nada tem a ver com a vida pública ou com embates internacionais. Isso é inaceitável, isso não é democracia, isso é um abuso. O caso brasileiro agora extrapola nossas fronteiras e as denúncias virou agora um alerta global. O mundo passará a observar, porque a UIP tornará público para o mundo o que está acontecendo com o senador da República e com a democracia no Brasil. Se você chegou até aqui, já entendeu que o caso do senador Marcos do Val não é apenas sobre um homem. É sobre os limites do poder no Brasil e o futuro da nossa democracia. A perseguição judicial contra parlamentares ameaça o equilíbrio entre os poderes e coloca em risco a liberdade de todos que ousam pensar diferente. Compartilhe este vídeo. Comente sua opinião. E inscreva-se no canal para continuar acompanhando os bastidores do poder, sem censura e com coragem. A verdade precisa de voz. E a sua voz faz a diferença. Gratidão por ficar até aqui e até o próximo vídeo.